E, primeiro, de novo, a escolha da atriz não foi inocente, né? Uhum. Nós temos uma atriz que tem um perfil de ter esse charme, né? É uma atriz muito charmosa, é uma atriz que tem uma excelente química com todos os quem ela contracena normalmente. Então, aquela primeira cena, eu acho ela... Eu até ia falar disso mais pra frente, mas é bom que a gente já fala. Eu acho que ela constrói logo de cara uma coisa que é essencial quando a gente hoje fala de uma construção romântica do relacionamento entre duas mulheres, tá? É um ponto importante, que é o olhar. Quando a gente fala do olhar, a gente fala tanto do ponto de vista, quer dizer, a gente começando lá da produção, as roteiristas, a diretora, quando são mulheres, a gente já tem uma diferença nesse olhar, né? Desde a concepção, e tem o olhar da personagem, de uma personagem para outra. Sim. E quando eu falo do olhar, Mari, eu não estou falando só do olho no olho, tá? Eu estou falando dessa observação atenta. E a primeira cena entre as duas é simplesmente a tradução desse elemento crucial quando a gente trata do olhar entre duas mulheres, especialmente o olhar romântico, tá? Que é o olhar de familiaridade, o olhar de entendimento. Então não é só o flerte, não é só o flerte físico, porque isso aí é a química entre elas, isso aí está presente naturalmente, mas na hora que ela faz aquela pergunta, ela tá fazendo a Lena, né? Ela faz uma pergunta retórica, né? Tipo, vocês não conseguem entender o que eu tô querendo fazer, né? E o Clark, que era o jornalista a cargo ali, que era o primeiro jornalista, ele fica calado e quem responde é a cara. E ela responde compreendendo. E a expressão facial dela, aquilo é dirigido. Tá? Aquilo é dirigido. Esse é o ponto. Porque às vezes, assim, quem assiste, né, e só assiste porque gosta e ok, né, às vezes não tem essa noção de que tudo que acontece ali na cena, né, não é só a gente culpa muito os roteiristas, né, mas não é só o roteirista que resolve a questão ali, né. Eu vou dar um exemplo de mim, assim, eu já roteirizei e dirigi a mesma série, e é uma percepção completamente diferente quando eu tô escrevendo e quando eu tô dirigindo. Então, naquele momento ali, quando o diretor entra em cena, ele tem que falar lógico que tem a interpretação dos atores, né, e vai dele também, mas o diretor tem que falar o que o cara tá sentindo, tem um estudo, tem um laboratório anterior, tem um exercício que a gente faz muito de ator, que é um exercício de você voltar no passado, aquilo não tá no roteiro, mas você vai criar um passado imaginário para aquele personagem, para a partir daí você utilizar dessas emoções do passado dele e conseguir expressar, né? Então existem vários tipos de trabalho que o diretor pode fazer com o ator na cena. Então, né, as pessoas falam, será que isso é da Melissa? Não, a Melissa é muito boa, mas não é só da Melissa. Aquilo ali são o diretor que orienta, né, a fazer a maioria das coisas ali. Lógico que tem coisas que é dela, do improviso, e o bom ator faz isso, mas a maioria das atitudes, da movimentação, é pensado pelo diretor, até porque tem câmera, né? Então você tem que saber onde está a câmera tal, são vários planos que são gravados, aquelas cenas são gravadas várias vezes, não é uma só, então exatamente. Você tem o plano de um, plano de outro, dependendo de quantas câmeras você tem no set, né? Então vai variar de quantas vezes você precisa regravar. Então tudo isso é pensado, gente, e realmente tudo isso que a Camila está falando faz muito sentido, porque como é que você vai pegar uma história e os atores, porque eles querem levar para um caminho nada a ver do que a proposta do roteiro. Não é assim que funciona, né? E aí, é interessante também porque, assim, é uma história muito bonita, visualmente, esteticamente é uma história muito bonita, as duas funcionam muito bem, esteticamente falando, e também é muito interessante a história em si,
né? Que a gente pega também a questão da mitologia, e aí tem essa questão dela ser uma Luthor. E quando eu falo até de mitologia, é aquela clássica, o Superman, que foi o primeiro herói, que é aclamado pela DC, e o Lex Luthor, um vilão mais emblemático também da DC, que, tipo, quando a gente fala sobre isso, né, e tem a questão da Kryptonita, então tem todo esse universo místico envolvendo as duas, sendo que eram para elas serem inimigas, né, e eles ainda têm a vantagem de a Lena Luthor não ter sido uma personagem muito desenvolvida nos quadrinhos, então eles poderiam, tipo, criar qualquer coisa para ela que eles não estariam fugindo muito da realidade, porque não existia uma realidade ali, né, só algumas referências, talvez, eles pudessem colocar na história. Então é uma história que cria um ambiente, cria uma coisa muito gostosa de assistir e vai no imaginário das pessoas. Eu acho que foi por isso que as pessoas se apegaram tanto a Supercorp, porque vai muito no imaginário. A gente vê claramente que na segunda temporada já começa a desandar, e o que salva é a introdução da Lena, e não é só por causa da química entre as atrizes. A Lena é uma personagem que ela chama atenção por si só, igual você falou, por causa do universo todo, por ser uma Luthor, né? Mas porque ela traz para a série de volta um dos elementos que eu mais gosto da primeira temporada, que é a questão da escala de cinza da moralidade, que nada é preto no branco, que as personagens, assim como as pessoas, né, na vida real, elas são tridimensionais, elas são falhas, elas cometem erros de julgamento. Então ela é, de uma maneira bem simples, assim, uma adição quase indispensável, e hoje a gente vê isso muito claramente, mas ela é uma adição quase indispensável para o arco, para a jornada da Kara, né? E até se a gente for pensar nos termos mais formatados, que é isso que eu tô falando da escrita de ficção, da coisa técnica mesmo. A gente tem a jornada do herói, se não tiver a Lena, a Kara não tem desenvolvimento. Ela não tem desenvolvimento. E a gente conseguiu perceber isso agora na sexta temporada, que a Kara estava completamente apagada, e a gente achando, porque ela voltou da Zona Fantasma, e não era isso, porque ela não cita mais isso lá na série. E quando a Lena volta, o episódio de ontem, né, a gente, só para deixar claro, galera, a gente está gravando isso no dia seguinte do episódio 13, então estamos contendo nossas emoções, tá? Mas assim, depois do episódio 13, a gente percebe como a Kara, ela tá com luz, né? A Kara é outra pessoa ali. E realmente a história não se conta sem a Lena. A história da Kara não se conta sem a Lena. E aí a gente tem um conflito depois ali que é a Kara com a Supergirl. Eu acho que existe um conflito muito grande, que parece que quando a Kara coloca a capa, ela muda completamente a personalidade dela e ela passa a não confiar na Lena, a ponto de falar pra Lena, eu não vou confiar numa Luthor, né? Então, assim, é muito dúbio isso, e eu queria a sua opinião em relação a essa parte da relação das duas, assim. Olha, eu acho que é muito possível, porque, assim, a Kara, ela tem várias personalidades, eu diria que até 3, né, porque ela é a Supergirl, ela é a Kara Danvers, mas ela é a Kara Zor-El também, que a gente nem chegou a conhecer nessa série, infelizmente, né, e ela conhece todas as facetas da Lena. A Lena não conhece todas as dela. Assim como a quinta temporada, eu acho que... O que acontece? Tentaram forçar o ódio entre as duas. Tentaram forçar esse antagonismo entre as duas. Sendo que, olha, beleza. Se a Lena fosse vilã e a Kara continuasse sendo a heroína, a gente até aceita. Mas a gente sabe que as duas se gostam. E faltou esse elemento, eu achei. Porque eles estavam tentando fugir de Supercorp, né? Eles estavam tentando descreditar a Supercorp. Então, eles não podiam fazer essas menções. Então, para mim, o tempo da terceira temporada e da quinta temporada são os momentos que você percebe nitidamente a rotatividade de roteiristas na CW para Supergirl, porque você vê que eles não conhecem os personagens. Exatamente. Porque atitudes completamente fora do arco de cada um. Olha, eu cheguei a pegar antipatia na quinta temporada das minhas personagens favoritas, de tanto que elas estavam agindo de uma maneira, porque é o seguinte, a gente tem na ficção isso. Você não precisa concordar com o que os personagens estão fazendo, mas você precisa entender os motivos dele. Claro. E hora nenhuma a gente entendia os motivos de ninguém. Por isso que eu te perguntei. Exatamente por isso. Porque isso que você falou é
é genial, porque realmente, assim, eu até já falei isso num vídeo ou numa live, eu não me lembro, que existem várias situações, coisas que o telespectador sabe e o personagem não, né? E aí o personagem sabe, o telespectador não. Isso funciona muito em roteiro, acontece muito em roteiro. Mas ali eu tinha a impressão de que ninguém sabia de nada naquele momento. Por isso que eu te perguntei, era muito dúbio, porque quando a Cara tirava a capa, ela passava a amar a Lena, sabe? E proteger a Lena. E de repente, quando ela tava de Supergirl, parecia uma outra pessoa que desconfiava da Lena, sabe? Que falava coisas ruins pra Lena, que machuca. E você não entende, para minutos depois tá, tipo, tratando a Lena como a melhor pessoa do mundo. Então ficou muito confuso aquela situação. E assim, se tivesse um propósito de a Cara tá lutando contra os seus próprios sentimentos, ela não aceita o que ela tá sentindo pela Lena. A Lena, obviamente, só tá reagindo ao que tá acontecendo com ela. A Supergirl tá atacando ela ali, a gente consegue compreender. Mas o que a Cara tava fazendo, a gente não conseguia compreender. Então, a explicação, se fosse por esse caminho de a Cara tá lutando contra os sentimentos dela e ela fazendo um mega desabafo com a Alex, nossa, seria perfeito. Mas a gente não teve isso. Então, não dava para entender essa questão toda da Cara com a Lena naquele momento. Então, foi uma temporada muito confusa, realmente. Porque aí entra outro grande defeito dessa série, que é a gente não tem o básico, de novo, de um contar uma história bem, que é, você não conta o telespectador, você mostra. E aí a gente fica vendo um monte de coisa inútil, um monte de personagem entrando e saindo a cada episódio, sem desenvolvimento dos personagens principais, e tudo que é importante da série, a gente só fica sabendo porque um personagem menciona que fez. A gente não vê. Exatamente. A gente não vê as interações mais importantes, a gente não vê esse desenvolvimento. Aí eles contam pra gente, nossa, passei a semana inteira ali com o outro ali. Mas cadê isso, né? Cadê? Eu acho que entra muito nisso, e eles tentaram muito, eu acho que eles relutaram muito com a questão de Supercorp. Eu acho que é, pra mim, não só uma burrice gigantesca, criativamente falando, né? Como a gente está vendo agora, a beleza que poderia ter sido se tivesse sido desde o começo bem desenvolvido. Sim, total. Ali Adler, beijos, né? Mas não só criativamente, mas até de marketing, sabe? Quando você pensa no marketing do negócio, é de uma incompetência tão grande que eu acho difícil às vezes até de acreditar, sabe? Mas assim, para mim não tem como, se você tem um mínimo de bom senso e interpretação de texto fora do padrão heteronormativo das coisas, é muito óbvio que toda a concepção, desde a história das duas, tá sempre se convergendo uma para outra, sempre. Até a própria composição das cenas, da complementação de cores, de vestuário, tudo indica subtexto de amor romântico. Tem essa coisa da proteção trocada, da vulnerabilidade. Exato. É sempre a namorada da mocinha vamos, se a gente for botar isso no cenário heteronormativo, é a namorada do herói querendo se meter em encrenca porque ela é raçuda, é cara de pau e quer ir mesmo, e o herói não quer que ela vá, mas tá ali protegendo o tempo inteiro porque não tem como impedir ela de ir, entendeu? É isso que a gente, se a gente for traduzir, é mais ou menos isso que eles estão passando pra gente. Total. E aí, é isso que eu falo. Vocês acham realmente que isso foi sem querer? A Lena Luthor, ela é codificada exatamente como a Lois Lane. Exatamente. E não tô falando de personagem em si, tô falando de cenas icônicas que a gente conhece, que são do universo do Superman já por tradição. Inclusive tem uma cena que existe em todas as versões de Superman com a Lois, que ele salva a Lois sempre de um acidente de helicóptero. Essa é a única que tem em todas as versões de Superman. Ah, tá, entendi. E quando acontece em Supergirl, o Superman tá lá, mas quem salva a Lena do helicóptero é a Cara. Eu tenho uma teoria sobre a quinta temporada que eu já falei sobre isso. Porque se a gente for pensar que na quarta temporada
a gente tem as duas muito próximas, e passando por situações que marcaram, né, a vida das duas, tanto que depois, quando a Lena se arrepende, ela cita, né, esse momento delas indo atrás do Lex e tal. Elas estão tão próximas que já era pra cara ter contado pra Lena que ela é a Supergirl. Ainda mais que elas passaram por situações ali que a Lena ficou morrendo de medo da cara se machucar. Então, a cara foi... ela, tipo assim, ela vacilou, né? Ela tinha que ter contado antes. E aquele momento lá, que ela tira o óculos, que eu acho que é, inclusive, a cena da falta de coragem, né? Aí, naquele momento, na 4ª temporada, ela não conta pra Lena porque ela tem medo de perder a Lena. Então, a gente tem mais um indício ali de que a cara é extremamente vulnerável pela Lena, né? Com a Lena ali. Sim. O que eu penso? A 4ª temporada termina com a Lena sabendo que a cara é a Supergirl, ela fica sabendo através do Lex. Então, eles já terminaram a 4ª temporada com um gancho pra 5ª, que é o do conflito, certo? Sim. Um relacionamento, na construção de um relacionamento que tem muitos conflitos, né? Questões que ambos os personagens precisam resolver, tem um momento do embate. Né? Você tem assim, tem um momento que eles se conhecem, tem um momento que eles se apaixonam, tem um momento que eles brigam, tem momentos que eles se reconciliam. Sim. E essa linha de seguiu certinho o Supercorp, assim, sem nenhum beijo. Mas tudo bem. Então, na 4ª temporada, elas estavam Pro nosso desespero, sem nenhum beijo. Na 4ª temporada, elas estavam apaixonadas, vamos botar assim. E aí, no final, termina a temporada, e a gente com a Lena sabendo, mas ela estava ali revoltes. Porque, né, ela mentiu pra ela, quem não ficaria, né? Só que foi um pouco exagerado depois do tudo que ela fez. Mas eu acho que aqui, eu acho que tem muita gente que não gosta da 5ª temporada, e não, lógico que não é uma das minhas preferidas. Eles erraram a mão em muitas coisas ali. Mas eu gosto de uma coisa em específico, especial, assim, que é esse conflito das duas. Porque, pra mim, esse conflito foi muito importante, e se não tivesse sido tão intenso, a gente não teria percebido tanta coisa, em cenas onde elas estão discutindo, em cenas onde elas tentam uma reaproximação, quando a Lena vai levar o livro ali pra Cara, né, quando o pai adotivo da Cara morre. Tem cenas que são tão reveladoras na 5ª temporada que não foi por acaso, gente, aquilo foi proposital. Exato. Se a Lena não soubesse que a Cara era Supergirl e realmente ela tivesse descoberto ali naquele momento, né, que a Cara acha que contou, e aí ficou mimando a Lena por um tempo, aquilo ali ia acabar um dia, a culpa da Cara ia embora, e beleza, tudo ia voltar a ser como era antes, mas agora as coisas nunca mais vão voltar a ser como era antes. Elas mostraram uma para outra sentimentos e vulnerabilidades muito fortes, que só se mostra numa discussão. E a Cara defendendo a Lena, querendo lutar pela Lena, depois a Cara cansando, falando, chega, eu não vou mais lutar por você, já deu, se você quiser ser uma vilã, beleza. Eu acho importante, apesar da 5ª temporada ter sido conduzida de uma forma ruim por vários motivos, eles fizeram a 5ª temporada, não sei se foi falta de verba, mas não foi legal a forma como foi conduzida, mas assim, essas cenas foram importantes para a construção da relação das duas. O que você acha sobre isso? Inclusive, é isso de novo que eu te falei, a gente não entende se eles fizeram isso para provocar esse conflito e ficar no conflito, né? Para falar, não, nunca vai acontecer, porque eu tenho a impressão... gente, assim, eu não sei vocês, mas eu nunca briguei com uma amiga minha e fiquei olhando pra foto da minha amiga chorando depois. Exatamente, essa cena também não. Aquela cena, por si só, ela é mais gay do que eu. Então, assim, as duas honestamente... a mesma coisa, no mesmo momento, com música romântica. E linkado com cenas da Alex e da Kelly. No mesmo fio, na mesma sequência. E aí você fala, foi sem querer? Não foi, gente, não foi. Só que a dúvida que eu acho que é a dúvida de quase todo mundo, essa briga foi feita para acabar de vez com o Supercorp, inicialmente, lógico, era a intenção de acabar de vez com o Supercorp, ou para fazer isso que eu falei, de mostrar, ter um momento que as duas precisam estar nesse conflito. A Cara segurou por muito tempo a identidade dela,
E talvez não tenha sido proposital, talvez tenha sido um erro de roteiro, porque eles não sabiam o que fazer com o Supercorp. Então, antes de fazer essa revelação, eles precisavam decidir o que fazer com o Supercorp. Então, como isso foi empurrado por muito tempo, o conflito tinha que vir daí. Eu acho que tem isso, e tem também o fato assim, beleza, a gente não quer fazer elas canon, a gente não quer fazer endgame agora. Beleza, vamos pensar mais pra frente? Não sei. Mas eles não podiam fazer naquele momento. Então eles tinham que obrigatoriamente criar um conflito, porque as duas estavam muito próximas. Aquela 4ª temporada, meu Deus, a Lena matou o irmão dela por causa da cara. E depois, inclusive, esse é um ponto de muita angústia, né, para ela, inclusive. Então não tinha muito outro jeito. Então eu acho que para eles foi uma decisão, ok, vai ser bom porque a gente vai impulsionar a relação delas sem que elas estejam juntas. Sim. Então para eles era interessante, né? E eu acho que criou, sim, uma camada a mais, né? Ela precisava descobrir, eu acho que foi interessante cada uma ficar meio egoísta em algum momento, cada uma ter ali sua reação individual, seus sofrimentos, né? Eu acho que isso foi interessante. Da briga, várias fases ali. Sim. Foi uma temporada muito importante para a construção da relação das duas, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que eles chegaram no momento onde foi o que você falou, eles precisavam fazer esse conflito das duas acontecer, porque aí, a partir desse conflito, ia ser decidido o que fazer com a relação delas. Sim, porque você imagina se tivesse sido como foi agora, desde o começo dessa temporada. Nós estamos no meio da temporada, elas já teriam que estar juntas na 5ª temporada, se tivesse sido assim. Exatamente. Entendeu? Então eles não quiseram entrar por aí, né? A não ser peraí, vamos segurar isso aí.